Então, gente, Leona é terapeuta também e ela é uma pessoa com muito conteúdo de autoconhecimento. A gente, cada um tem um jeito de falar, né? Tem a forma de pensar, a forma de reunir esses conteúdos. Então, eu achei que seria muito rico convidar você, minha querida, para estar aqui hoje para falar desse assunto que eu percebi que a audiência estava com dúvidas, né? Tinha algumas pessoas que ficavam com dúvidas assim quando eu respondo na caixinha de pergunta. É, quando a pessoa fala, como é que eu saio da situação tal? Aí eu falo assim, bom, primeiro você tem que se perguntar, procurar em você a parte em você que está atraindo essa situação. Então, tem gente que já ficou até chateada com essa história, porque Porque é é difícil. difícil, né? É É. muito difícil a gente aceitar isso, né? A gente, com tanto tempo de caminhada, é uma pesquisa diária sobre o que a gente está criando com as nossas crenças, porque encontrar as nossas crenças é uma dificuldade muito grande, parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, né? Exatamente. E, Leona, eu vou fazer umas perguntas assim para você, tá? Para você ir Tá, me falando da sua vida mesmo. Nada muito sério. É desproposital isso aqui. Como é que fala? É despretensioso. tá bom. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua caminhada de autoconhecimento. Como que você chegou nessa caminhada? O que que te fez entrar nisso? Eu considero uma buscadora desde criança. Então, me tornei espírita muito jovem. Comecei a ler livros espíritas porque a casa que eu frequentava e o próprio espiritismo convida muita gente a estudar. Então, eu comecei a ler muito jovem. Só que eu nunca fui uma pessoa que fiquei retida só na religião que eu tinha escolhido. Eu sempre procurei as outras religiões para conhecer o diálogo com elas, para conhecer o conteúdo delas, como elas imaginavam ou a doutrina trabalhava, né? Imaginava Uhum. como aquela doutrina se estabelecia e como era convívio, né, com aquela religião, como era conviver com as pessoas e com aquela religião. Então, conheci muitas religiões, além da católica e da evangélica. Então, Seixonoye, messiânica, fui casada com um messiânico, né? Então, frequentei outros lugares e tudo isso sempre me chamou muita atenção. E o autoconhecimento não tinha ainda esse nome para mim, porém eu ficava procurando em mim determinadas coisas, é, buscando essa convivência com as pessoas e olhando para aquilo que me chamava atenção nas pessoas, principalmente no comportamento. Então, eu sempre olhei. A primeira vez que eu me percebi observando comportamentos, eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquilo me chamava atenção e eu sabia que por trás daquilo tinha algo, tinha informações. E aí continuei nessa busca de encontrar e eu não sabia direito o que. Na verdade, eu estava me procurando e eu me procurava nas pessoas. De uma forma, eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. Mas me chamava a Uhum. atenção de gente e de conversar e de ouvir e de trocar ideias, de aprender. Só que quando eu entrei no patchwork, eu entrei por causa de um término de um relacionamento que para mim foi uma dor muito grande e mal sabia eu que eu estava começando tudo ali, porque tudo que eu já que eu tinha trazido tinha uma importância, tinha um peso, tinha uma consideração, porém escrafunchar a alma não é uma tarefa fácil. Dissecar este cadáver não é fácil. E aí a Uhum. gente, depois de ter estudado tanto e achar que sabia muito, eu descobri que eu não sabia nada. E hoje eu acho que sei menos ainda, porque tudo que a gente estuda é pouco. Então, o que a gente vai entendendo é que a gente tem um universo e que muitas vezes a gente é um caminhante, mas muitas vezes nós somos o caminho. Então, entre o caminhante e o caminho, a gente vai se construindo e reconstruindo, aprendendo dia a dia, né? Com cada um que chega a nós, como amigo, como cliente, como
colega de trabalho, como familiar, e todos somos um. De alguma forma, a gente vai sempre encontrar uma característica nossa para a gente procurar conhecer, conviver e, principalmente, que acho que é o ponto máximo, aceitar, né? Então, a gente precisa... Muitas vezes é muito difícil aceitar, né? Inclusive, o tema dessa live nasceu de uma não aceitação, né? Porque assim, como assim eu vou aceitar? Como assim eu tô atraindo dor para minha vida? Isso é uma não aceitação, né? Isso é uma Sim. coisa assim, eu não quero saber, né? Bem assim, escondidinho, assim, eu não quero saber, não é possível que eu mesma esteja fazendo isso comigo, né? Exatamente. E essa é uma parte que é bem, que é assim, que é ruim, né? Ela é dolorosa no caminho, na caminhada, quando a gente vai descobrindo que aquilo que está acontecendo na nossa vida somos nós mesmos que estamos criando, né? Isso é bem doloroso quando a gente toma consciência disso, né? Para Inclusive você injusto. ver. Hã? Inclusive injusto. Porque Uhum. eu estou dizendo que eu quero uma coisa, eu estou atraindo outra coisa. É, exatamente. E aí você chegou na caminhada pela DAO, né? Conheceu a DAO Foi. e eu também, Há né? mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, exatamente. E aí, Leona, a gente leva os problemas, né? E dentro da terapia, a gente está com um problema que está causando sofrimento, né? Aí a gente, dentro da terapia, começa a entrar num processo, digamos, meditativo, né? Dentro de Sim. nós. Porque a gente vai explorar o nosso interior, né? E como você está há muito tempo na caminhada, eu também, a gente já curou várias coisas, né? E ainda tem Ops, caiu. Caiu. A gente já curou várias coisas e ainda tem um bom tanto de coisas para curar, né? Mas quando a gente chega com um problema e vai dissecando ele, explorando ele por dentro, né? E aí tem um jeito de direcionar cada vez mais fundo, né? De uma forma mais profunda, porque assim tem vários níveis, né? Tem o nível dos pensamentos, tem o nível dos sentimentos, né? Tem o nível da dor, tem o nível das camadas mais profundas, que é intencionalidade negativa e tal, né? Sim. Mas assim, então se a gente ficar aqui, ó, no pensamento, na emoção, no sentimento, a gente pode ficar aí eras e eras, né? Que fica difícil. Pode ter Mas todo quanto mais tipo de ferramenta e todo tipo de terapeuta. Vai continuar nessa superfície e não entrando onde é o ponto, a raiz daquele problema. a Da raiz, questão. exato. Uhum. E aí, nessa exploração, a gente vai descobrindo que nós é que temos aquilo, né? Então, por exemplo, eu chego na terapeuta com uma dor de rejeição, né? Foi uma dor que eu trabalhei sempre. Então, eu chego lá e eu encontro, assim, tá doendo em mim porque eu tô passando por uma rejeição. Minha amiga, não sei o que lá, não sei o que lá, qualquer história. Uhum. Aí, quando a gente vai entrando mais fundo, a gente vai descobrindo que nós nos rejeitamos, Sim, né? E no sim. nível mais profundo, nós nos rejeitamos. E aí, como eu me rejeito, como eu vibro rejeição, né? Como eu estou o tempo inteiro emanando essa informação para o mundo, Eu aí acredito que sou rejeitada. E aí o meu campo manda isso para as informações para quem chegar. exatamente. E aí eu pego e atraio essa situação para minha vida. Aí, então, pelo menos para mim, Leona, entender essa coisa de que eu atraía as coisas para minha vida partiu de fora para dentro. Partiu de uma dor Uhum. que eu De estava algo que vivendo, aconteceu. isso, para encontrar a causa. Só que tem muitas linhas que explicam essa coisa da lei da atração. Uma delas, por exemplo, é a física quântica, né? Sim, sim. Você podia contar para a gente um pouquinho sobre. Eu sei que você é estudiosa da física quântica também. Como você vê essa coisa da lei da atração na física quântica? Você pode falar sobre isso, Luna? O que a gente se esquece é que nós não somos esse corpo. Nós somos uma frequência. Nós somos energia.
pura energia. E o que que acontece? Quando eu estou vibrando na energia da gratidão, por exemplo, eu estou numa frequência, existem números para poder medir isso. Eu não vou entrar nesse mérito só para não ficar uma coisa muito extensa. Mas o universo é matemática. É matemática. Então, tem por exemplo, a frequência do amor é 528 Hz, por exemplo. E aí, você está nessa frequência de amor, você está atraindo coisas neste nível de vibração. Quando a gente está numa frequência de vergonha, por exemplo, a frequência da vergonha, ela é mais baixa do que a frequência da raiva, do ódio. E o que que a gente atrai com esse tipo de frequência? Coisas semelhantes, coisas iguais. Se eu escondo que eu tô com vergonha, faço uma máscara bem legal e bonita, uma maquiagem bem bacana, cara de paisagem, que tá tudo bem comigo, tá tudo ótimo, coloco aquele brincão, o cabelão e vou pra vida linda. Porém, eu estou morrendo de vergonha por determinada coisa que aconteceu, ou que eu acho, né, que eu penso. A nossa mente e o nosso pensamento interferem o tempo todo e a gente oscila nesses graus de frequência, do mais alto até o mais baixo. Todo o processo é sustentar num nível mais alto possível. Então, esse treinamento de sustentação de uma frequência maior exige, de certa forma, um conhecimento. Porque se a gente não tem conhecimento disso, a gente não se dá conta que a gente fica refém dessa oscilação. Eu digo que eu quero uma coisa, mas eu vibro várias coisas durante o meu dia. Eu fiquei com raiva no trânsito, eu cheguei no meu trabalho e a tarefa da minha colega não estava pronta e atrasou a minha. Eu fiquei com um problema com a minha chefe por causa do problema da minha colega. Então, eu me aborreci com ela, eu fiquei com raiva dela, ou fiquei triste porque a gente tinha um combinado e ela descumpriu. E aí fiquei com vergonha porque a minha chefe chegou para mim e falou: você atrasou um processo imprescindível para o dia de hoje. Já fui para a vergonha. Eu estava tudo bem quando saí de casa, meditei, fiz minhas orações, fiz lá a minha dietinha ótima, meu corpinho estava tudo bem. E cheguei no trabalho, não consegui manter essa conexão com a fonte, que é uma coisa possível, porém é um exercício diário, é uma escolha diária. O que tira a minha paz? O que é que me tira da minha energia máxima, de gratidão, de coerência harmônica? Eu penso, sinto e faço coerentemente com aquilo que eu me preparei, por exemplo, pela manhã. No primeiro desafio do dia, eu mudo a minha frequência, o universo não consegue compreender essa oscilação. Fica tudo parado. Eu estou desejando uma coisa e eu não atraio aquela coisa, porque o meu dia levou várias oscilações de frequência. Para eu atrair alguma coisa, eu preciso ter um nível de frequência alto para que aquilo tenha uma constância e aquela informação, então, estabeleça uma coerência harmônica e aquilo que eu digo que eu quero pode se manifestar. Então, você diz que atrair uma coisa boa, né? Porque atrair aquilo que você diz que quer, porque a gente nunca acha que está vibrando uma coisa ruim. A gente sempre acha que foi vítima de fora. A gente não acredita que realizou a coisa ruim. A coisa ruim foi alguém que colocou lá, ou a vida que esqueceu de mim, Deus não lembra que eu existo. E quando é bom, aí eu estava ótima, deu tudo certo, eu fiz o trabalho, o dever de casa. E muitas vezes, o que é que a física quântica entra nessa história? A física quântica é um nome que deram para estabelecer frequências, né? O que são as frequências? Um quanto de frequência promove alguma reverberação na sua vida? É uma medida, né? O quantum é uma medida. Como quilômetro é uma medida, como quilo é uma medida. Então, assim, a gente, para mensurar alguma coisa, nós somos energia. Só que a gente só vê matéria e a gente acredita no que a gente vê. A gente não vê frequência e vê matéria. E a gente se desliga.
da frequência que a gente está vibrando. E normalmente a gente se desliga muito fácil do nosso coração. A gente pensa que sente alguma coisa, reage sobre aquilo, muda a frequência o tempo inteiro, porque a gente não está atento para isso. A gente está atento, oscila, imagina quem não está prestando atenção nessa questão. Por isso que o orar e vigiar, né? Exatamente. Você precisa ter uma atenção, o autoconhecimento, antes de tudo, essa observação, ativação de um eu observador, onde eu, pelo menos, entro em contato com a verdade de que eu oscilei. Eu saí de uma frequência muito alta ou alta para uma frequência baixa, muitas vezes por absoluta falta de atenção, absoluta falta de respirar no momento certo, a consciência de que naquele momento eu saí daquele lugar. Eu não fui vítima de absolutamente nada. A situação me convidou para eu fazer uma escolha. Eu entrei numa reação emocional, que é natural, que é humana, que eu não tenho que me chicotear por causa disso, mas eu também não posso culpar o outro de ter me tirado da minha frequência máxima, ou da minha frequência que eu gostaria de sustentar. Eu assumo a responsabilidade que eu não consegui manter a minha frequência. E na medida que eu vou fazendo isso, o que acontece? Eu vou cada vez mais ficando menos tempo refém do que alguma coisa fora de mim tira a minha frequência. Porque eu presto atenção sobre o que está acontecendo. E eu não nego que eu fiquei chateada com a colega. Eu reconheço que eu me aborreci, que eu fiquei chateada, triste, com raiva. Eu reconheço. E aí, por alguns segundos, eu dou lugar para essa raiva, para essa tristeza, porque faz parte do que está acontecendo agora. Eu fico no momento presente e eu faço uma escolha. Eu saio desse lugar de raiva, depois que eu senti essa raiva, e eu começo a entrar em contato com aquela paz que eu quero sustentar, com aquele lugar que eu quero sustentar, sem negar o que eu estou sentindo. Então a minha frequência começa a voltar mais ou menos para um padrão maior do que aquele de eu passar o resto do dia com raiva, bufando no trabalho, quando eu olho para a colega ou quando eu olho para o trabalho que eu tinha que ter entregue e não estava pronto. Eu escolho o que eu faço com isso. É uma tarefa fácil? Não é, mas ela é possível. E aí, Leona, essa coisa da frequência, né? A física quântica ela fala muito em ondas, né? Sim. E a física quântica, falando para o pessoal que não conhece, né? A física quântica ela fala que tudo é energia, né? Tudo é. Nossa, faz tempo que eu não entro mais em contato com esse assunto, mas assim, tudo é energia. O que a Leona está falando de frequência é isso também. A matéria é o estado menos acelerado da energia. Quando alguma coisa se materializa, gente, é porque já começou na energia há muito tempo antes, né? Isso já aconteceu. Por isso que pessoas mais sensitivas, elas sentem as coisas às vezes antes de acontecer. Inclusive a resistência, que eu estou sempre falando aqui da resistência. Por que a gente sente a resistência quando está perto de uma cura, né? Porque a cura, ela já está a caminho, ela já está manifestada no plano extrafísico, né? Só que aí, até ela se materializar, tem uma desaceleração dessa energia. E aí, a Leona falou sobre essas oscilações, né? Muita gente estuda física quântica e fala assim: você tem que pensar e você tem que sentir para você criar o que você quer, certo? Sim, Só que a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela oscila, né? E outra coisa, se ela tá ali atraindo uma coisa para a vida dela, né? Vamos supor que ela atraiu uma violência, né? Ela atraiu uma violência. Aí ela vai procurar e vai falar: meu Deus, mas aonde que eu estou fazendo isso? Por que eu estou atraindo isso? Eu estava tão bem, eu estava tão feliz, eu estava na frequência X, né? E aí eu quero trazer o conceito do nosso inconsciente, que eu estou sempre falando também. Por quê? Porque existem tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente,
as nossas memórias, tudo aqui, ó, tudo que nós somos é informação, é onda de informação. E vibra, é porque é uma Pacote. energia, né? É um pacote de ouro. Aí, isso. Então, o que eu conheço é uma parte de mim. É o consciente, é só o que eu conheço. Mas eu tenho uma parte inexplorada, né, que se chama inconsciente, que está cheio de informações sobre mim lá, e está cheio de energia, e está E vibrando um monte de crenças. coisa, E né? crenças. Que as crenças são extremamente Influência. poderosas. Porque o que eu Isso, creio é maior do que o que eu digo e do que o que eu sinto naquilo que eu estou pensando. Porque a minha crença, ela tem o poder de materialização, ela é a minha fé. Ah, mas eu sou uma pessoa que ora muito, eu sou uma pessoa que tenho buscado vigiar e orar. Se eu não entro em contato com a crença que eu tenho por trás disso tudo, eu não conheço direito sobre mim. E aquilo que está se materializando na minha vida não é o acaso que está fazendo. Existe algo sobre mim que eu desconheço e que está me apontando o tempo todo. Olha para isso, olha para isso, olha para isso. E aí não é erro do universo, né? É erro de Deus, não é esquecimento de Deus. É apenas e tão somente aquilo que eu creio se manifestando e mostrando para mim exatamente o que é. Porque a vida não mente. Ela mostra o que está no meu inconsciente e não o que eu digo que eu quero. é. Então, assim, o que nós materializamos é a soma do nosso inconsciente com o consciente. Se tem uma E com área o que da eu sua sinto. vida. E com o que eu sinto. É, Porque o mas que eu aí sinto entra tudo. é mil vezes mais forte do que o que eu penso. Aham. Então, assim, se eu tô. Tem áreas na minha vida que vão fluir mais fáceis do que outras. Isso quer dizer o quê? Que o que tem no meu consciente e o que tem no meu inconsciente estão direcionando para esse lado, né? Agora, vamos supor que eu quero uma coisa na minha vida, né? Seja um relacionamento, seja prosperidade, seja dinheiro, seja sucesso, o que quer que seja. E eu não estou conseguindo materializar isso para minha vida, quer dizer que dentro de mim existe alguma informação lá no inconsciente que não quer, Está ou que está interferindo. que tá Interferindo. interferindo, né? E que provavelmente é maior do que o que eu penso que quero, né? Eu quero um emprego X, eu quero um salário X, mas eu nunca consigo aquele salário. Isso quer dizer que tem uma parte muito maior que não quer. E aí a gente precisa descobrir o porquê que não quer, né? Onde está esse não? Por que está esse não? Da onde que ele veio? É mesmo? E outra dor que causa muito, muito desconforto quando é falado sobre isso é porque, assim, existe um ganho quando você não alcança aquilo que você quer. Aí a pessoa quer te matar e quer morrer. Eu já quis matar a Dal muitas vezes, né? Porque, como assim? Eu estou dizendo que é isso que eu quero, eu tenho certeza. Sim, mas você não alcançar isso tem um ganho. Como que eu estou ganhando se eu tenho certeza que eu estou querendo? É tudo que eu quero. Tem E um ganho. essa é a luta que a gente tem do consciente, né? Essa Exato. primeira parte, a negação, eu demorei muito para vencer ela na minha vida, porque até eu aceitar qualquer coisa que venha e fala assim, se é porque eu vou aceitar calado, porque tem alguma coisa no meu inconsciente, eu briguei muito com Eu essa também. coisa de não, de jeito nenhum. Não, pelo amor de Deus, não é isso não, né? É, isso mesmo. Agora, olha só. Vamos falar aqui então de um assunto um pouquinho mais profundo, né? As pessoas me perguntaram, assim, teve uma seguidora que me perguntou como que a gente pode explicar que uma criança, por exemplo, atraia certas coisas? Porque, teoricamente, uma criança é muito pura, né? É muito, né, muito Ingênua. limpinha. Parece que é uma página em branco, né? Uma página em branco, como assim ela está atraindo coisas ruins, né? Não, e o máximo, assim, da vulnerabilidade, né? É vulnerável. Como assim essa criança está criando alguma coisa? Uhum. Fala aí, fala sobre isso aí, Leona. O pessoal já meio que sabe assim como que eu penso, depois eu complemento. Então,
Nós somos a soma, né, de um todo, de ancestrais, a soma do pai e da mamãe, do vovô e da vovó materna, do vovô e da vovó paterna. Para quem acredita em vidas sucessivas, tem aquela bagagem que você traz da soma das vidas que você viveu. Quem não acredita também não tem problema nenhum em não acreditar. Porém, as histórias que foram vividas pelos seus antepassados estão no seu DNA. Aqueles registros, eles estão em você. Você é representante legal, então, aqui agora, nesse momento, porque você está representando por meio da vida que você trouxe. Você é o resultado de tudo que deu certo lá atrás, porque se você está aqui, deu tudo certo. E aquilo que não foi resolvido pelos seus antepassados, você veio para cá agora, então, transcender aquilo. Você não vem com nada deles na sua bagagem que não tenha a ver com você. É a sua trajetória está atrelada a deles. A gente é a vida que trouxe todas essas informações para transcender aquilo que não estava legal. Aqueles equívocos, aquelas distorções, aquilo que ficou mal resolvido. Então eu venho na minha bagagenzinha, já quando eu nasço, com isso tudo programado para que eu transcenda. Uma criança que é abusada, ela não é vítima daquele abusador num nível. Acho que deu uma travadinha na internet. Bem nessa hora. Vamos esperar ela voltar aqui. Tô achando a... Oi, deu uma falhada aí na sua internet? Você falou Não sei assim, se aquela criança que foi abusada, ela não é vítima do abusador no nível, aí travou aí. isso. Ela não é vítima daquele abusador porque não existem vítimas inocentes. Apesar dela ser uma criança, um bebê, quantas crianças bebê foram abusadas sexualmente, abusadas com violência, mortas, as abortadas. Quantas crianças inocentes viveram essas situações? Com certeza ela está. Aceitar isso, Leona, porque é muito difícil aceitar isso. Tipo assim, como assim que a criança não é vítima, entendeu? E outra coisa que já vou emendar com outra pergunta que eu quero te perguntar. Não é que eu estou falando em nome da audiência aqui, né? Tá certo. Mas outra pergunta é o seguinte: quando a gente pensa que a gente veio, que a gente está atraindo alguma coisa em nome do nosso sistema familiar, que a gente está repetindo crenças, que a gente está vindo para resolver alguma coisa do nosso sistema familiar, isso de certa forma não traz uma falta de autorresponsabilidade? Porque assim, eu já vi gente falando assim, eu tinha medo, mas esse medo não era meu, né? Isso até, inclusive, eu sinto assim como se, então, isso pode até virar um alimento para o orgulho, né? Tipo, então eu sou o salvador da minha família, né? Eu sou o ser benevolente que veio aqui para salvar todo mundo, mas não é justo eu ter que pagar preço de outras pessoas, né? Eu estou falando de questionamentos internos que são comuns, né? Me Sim. fala um pouco sobre isso. A gente achar que está trazendo algo de outra pessoa para a gente resgatar pode gerar um sentimento ou de orgulho ou de uma revolta por causa de uma injustiça. Como assim eu estou trazendo um peso tão grande para eu carregar? O que acontece é que a vida é uma oportunidade e a gente aceitou essa oportunidade. A gente está aqui porque a gente quis experimentar, viver uma experiência e transcender aquilo que não estava, que não conseguiram. Aqueles antepassados não conseguiram. Eu venho, eu digo sim, dessa vez está comigo a bola, então, e eu vou fazer um pouco diferente de vocês. Eu vou transformar essa dor em amor. Porque, na essência, o que a gente esqueceu? Que a gente amou.
A gente fica atrelado às ideias e às crenças de que eu tenho alguma coisa para consertar aqui. A única coisa que eu vim fazer aqui foi ser a representante legal do amor. Viver o amor. Só que a gente chega e esquece. E quando eu estou vivendo a dor do abuso, como é que eu vou soltar essa dor? Eu me apego a ela. É tudo que eu não quero, mas eu fico apegada a essa dor. E aí eu gero mais dor. Quantos abusadores, quantas crianças abusadas se tornaram abusadores? Elas vieram fazer exatamente o contrário. Justamente transcender isso, apesar de ter sido violada, eu estou aqui para amar. Eu vou tratar a minha dor, mas eu escolho abençoar aquilo que aconteceu comigo, porque aqui para frente vai ser diferente. Eu não vou fazer igual. Quantos abusadores foram abusados e eles sentiram muita dor, mas eles fazem igual. Eles levam para frente aquela dor. E quantas pessoas foram abusadas, mas se mantiveram na vítima e por causa do abuso, elas se fecharam à felicidade. Eu fui abusada, então eu não quero nunca mais ser feliz. Aí iria parceiros que continuam abusando ela. O que ela está fazendo? Gerando mais do mesmo. A ideia é deixar o passado onde ele está. A dor que aconteceu, ela aconteceu. Mas no aqui e agora, o que está acontecendo? O que eu estou vivendo aqui? Não, eu fico no passado ou no futuro, no passado ou no futuro, no passado ou no futuro. Eu preciso ter consciência de que no aqui e agora eu posso fazer essa transformação. Claro que eu preciso de ajuda para isso, que existem terapeutas, existem ferramentas terapêuticas, psicológicas, psiquiátricas, se for necessário, para a gente sair de um quadro onde a gente não consegue sozinho, até a gente conseguir caminhar. A terapia existe não para você ficar refém também de terapeuta, é para que você possa transcender e dar o próximo passo. E você possa sozinha caminhar com a sua força, porque isso todos nós somos, e somos representantes de uma coisa maior. Nós somos todos um, num nível maior, representando então o amor aqui na Terra. Mas eu me apego à dor. E aí eu nasço para lembrar que eu sou amor. Uhum. E aí você falou sobre essa coisa da dor, né? E é um grande desafio para a gente ressignificar a dor. Eu sempre falo por aqui, como eu gosto de olhar, eu olho para a dor como de uma forma diferente, sabe? Assim, diferente. Eu já olhei para a dor como sendo a pior coisa da minha vida, mas hoje eu olho para a dor como uma oportunidade, né? Eu já percebi, depois de eu já atravessar algumas dores da minha caminhada, que toda vez que eu olhava para ela, que eu fazia o meu esforço para acolher, que acolher é uma das expressões do amor, né? Toda vez que eu fazia um curso para acolher aquela dor, aceitar o que aconteceu e buscar o que aquilo pode me fazer crescer, aí, quando eu atravesso a dor, eu sempre ganhei um presente. Eu sempre ganhei um presente. Então, assim, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, eu sentia muito a questão do desamparo, a dor do desamparo, né? Aí teve uma experiência que eu vivi que eu senti essa dor assim tão forte, mas tão forte. Ela doía tanto que parecia que eu ia morrer de tanta dor, uma dor emocional, né? Mas depois disso começou a nascer a terapeuta em mim, que é porque o desamparo me ensinou a amparar, né? Então, às vezes, a gente, né, a gente busca querer esquecer o passado ou não olhar para ele, não compreender por que a gente viveu aquilo, o que aquilo pode trazer de bom. Não quer olhar porque é tão doloroso, mas a gente fala assim, eu não quero olhar para isso, né? Só que se a gente olhar bem, a dor está a serviço da nossa evolução. Porque a gente, só quando a gente atravessa essa dor que a gente pode sentir gratidão por aquilo que a gente viveu. Exatamente. Né? Essa então, é a brincadeira. Essa é a brincadeira. A gente, em suma, é amor. E a gente esqueceu que era amor. Veio brincar de experimentar o medo. O medo é o pai de todos os sentimentos e emoções que são diferentes do amor. Então, o que a gente veio a lembrar? Que essa brincadeira, ser o que a gente não é
é só para experimentar, porque a luz, ela não tem como saber como é ser luz se ela não passar pela sombra. Essa é a brincadeira do universo. É luz, Deus é tudo, é todo. Quando se dividiu para que a gente se tornasse, então, matéria, experimentasse, experienciasse como ser humano, ser o que não é ser Deus e é ser humano, a gente veio experimentar tudo o que Deus não é, para lembrar que a gente é luz, amor e verdade absoluta. Nós somos tudo, o cosmos está em nós. Nós somos uma fagulha divina na matéria. Não é fácil ser fagulha divina na matéria. A matéria faz a gente esquecer tudo. Essa frequência tão baixa, a gente se confunde toda. E a confusão é o mal. Quando a gente lembra que a gente pode escolher perdoar ao invés de... E ela lembra pra gente. O que você quer agora? O que você quer agora? Aceitar que isso não pode ser mudado. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Não tenho como mudar. Eu preciso compreender que aquela experiência, ela não veio para o endereço errado. Se ela chegou para mim, ela não era da minha vizinha. Ela não era da minha irmã, ela não era da minha mãe, era minha. E o que eu posso fazer com ela para que eu tenha condição, apesar de estar sentindo dor, escolher amar. Escolher viver o amor. Porque se eu for o amor o tempo todo, eu não tenho nada mais para fazer. Já fiz. A vida vai me convidar de novo, de novo e de novo. O que você quer agora? Amar. E com essa situação, amar. E com essa situação, amar. E com essa situação, amar. É um exercício. A vida vai dar possível. Mas só é possível fazer essa escolha do amor, né? Se não for assim, se a gente não olhar para esses conteúdos que estão escondidos dentro de nós, o nosso amor vai ser simplesmente uma máscara, né? Sim. Vai estar no nível da atitude, vai estar no nível do... Mas quantas vezes, assim, pelo menos eu já falei, assim, coisas amorosas sem ser verdade no fundo do meu coração, e eu sabia disso. Todos nós, né? Todos nós, sim. Todos nós fazemos isso. Então, isso não é amor, né? Isso não é. Agora, para a gente poder ter o amor mesmo, a gente vai ter que enfrentar essas sombras, que são essas dores. Vai ter né? Aí, uma outra coisa que eu queria trazer, que eu sei que também é uma questão... Gente, quem quiser, faça perguntas aí que a gente fala, né? Deixa eu só olhar aqui como é que tá o tempo. Falta... Tem 15 minutos, 12, 15 minutos ainda de live. É o seguinte, a gente falou de vibrar, né? Então tá, beleza, já sou adulto, tô aqui, eu quero atrair uma coisa boa para minha vida, né? Aí quando você fala assim de frequência, eu estou imaginando pessoas querendo ficar o tempo todo no amor, sentir coisas boas. Só que, gente, não tem como fazer isso se você não fizer uma caminhada de autoconhecimento, porque assim, na verdade, é isso que tem uma interpretação muito grande em quem estuda física quântica, que tem gente que fala assim, isso não funciona. Não funciona por quê? Porque você está querendo mudar o nível do seu pensamento, você está mudando só a parte consciente, né? E o inconsciente está lá intacto, né? O inconsciente está lá odiando, o inconsciente está lá... tem muita coisa boa no inconsciente também, mas lá tem ódio também, tem um monte de distorção, tem entendimentos errados que viraram crenças limitantes, tem um monte de coisa que julgamento sobre isso. Julgamento sobre isso. Porque é feio, eu não posso mostrar. Eu não posso ser mal, né? Como nem pra mim mesma. Nem pra mim mesma. Isso. Então, vou só concluir o raciocínio. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer? Se a gente percebe uma desarmonia dessa, como a Leona trouxe, né? Da colega de trabalho, percebe uma desarmonia dessa na nossa vida, qualquer que seja, é uma pista para chegar no conteúdo que está escondido. Sem essa pista, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, essa pista mostra que tem um conteúdo lá que você não conhece. Porque se você conhecesse, né, estivesse harmonizado, você não estaria sentindo isso, você estaria sentindo paz. Porque a nossa raiz, a nossa essência é uma frequência alta, porque é o amor.
né? Então, se eu não estou conseguindo ser amor, é porque tem algo obstruindo. Então, esses pequenos acontecimentos diários, né, que nos tiram da nossa paz, que nos tiram da nossa tranquilidade, aí eu sinto raiva, irritação, impaciência, tristeza, qualquer coisa, isso é imaterial para eu ir dentro de mim, buscar onde está a raiz desse negócio, curar essa raiz. Quando eu curo isso, eu mudo a minha frequência. Aí eu não preciso mais ficar fazendo esforço para ser uma frequência, entende? Eu só transmuto, eu volto para o que eu sou, que é o eu real, né? Eu Então, sinto, hã? eu sinto o que está acontecendo na minha vida e solto, não fico apegada e agarrada naquilo ali. Isso, porque Porque aí eu fui lá e enfrentei. Então, a caminhada para você atrair o que você quer na sua vida é essa de enfrentamento interior, porque é em busca dos seus obstáculos. Eu quero uma casa no campo. Então, por que eu não consegui a casa no campo ainda? Eu tenho que ir olhando dentro de mim, eu tenho que começar a ir na direção da casa, sabe? E aí eu vou vendo o que se levanta no meio desse caminho. Aí levantou raiva, levantou medo, aí vem um monte de complicação, aí é burocracia, não sei o quê. Eu vou analisando meu conteúdo emocional e limpando dentro de mim tudo que é obstáculo. Quando eu vou limpando, é inevitável que eu chegue aonde eu quero chegar. Mas é e, uma e, caminhada. e a raiz dessa dor sempre está atrelada à nossa criança, nosso, a, nosso, a nossa criança ferida, a nossa criança interna que registrou lá no início, quando nos primeiros momentos da vida, já trazia esse material e registrou uma imagem que ela distorcidamente considerou que aquilo foi o maior mal, foi a maior dor, foi a maior cisão. Ali teve uma separação entre tudo o que era considerado amor para aquela criança, foi a maior dor que ela sofreu. E aí há um exagero muito grande. A palavra distorção ela é importante ser dita porque é uma distorção, porque foi uma coisa ou algumas coisas que aconteceram, ela segurou aquilo com todas as forças e tomou aquilo como verdadeiro. Aquilo ali se tornou a bandeira, a roupa, o macacão, o boné, que ela levantou porque ali ela se tornou a vítima daquela situação. Então, da forma que ela interpretou aquilo, ela segue para a vida adulta acreditando que aquela ali é a verdade. Então, é a crença máxima dela. Se não encontrar a raiz dessa dor, você fica recriando situações na sua vida, vezes consideráveis, em vários níveis da sua vida, sem saber que essa dor foi cravada e criada, porque ela já tinha um histórico para trás, naquela sua primeira infância. Então, precisa olhar para essa dor infantil, porque a criança recria essa dor com a intenção única de consertar aquilo que ela achou que foi a derrota dela lá naquele momento. Só que com essa força infantil, apesar de estar adulto, eu não conserto. Eu com 5 anos de idade, com 4 anos de idade, com 6 anos de idade, eu trago essa dor para mim adulta e eu quero consertar aquela dor daquele fracasso daquela dor. Eu recrio a história todinha aqui no meu relacionamento atual, ou no meu trabalho atual, ou na minha vida financeira atual, para poder sofrer essa dor e consertar aquilo que foi lá. Não tem como consertar o que aconteceu lá. Eu preciso sentir essa dor, atravessar ela, me desapegar dela, e isso precisa de ajuda terapêutica, porque sozinho é muito complicado. A gente não consegue encontrar, são anos de trabalho. Eu recente encontrei uma dor da minha imagem que tinha ficado à deriva, perdida no meio de um processo. Quantas vezes eu fui para essa imagem e eu não vi aquela parte, estava num ponto cego, que me fez encontrar uma situação profundamente importante na minha vida. Profundamente importante. Imprescindível de eu ter encontrado para fazer uma cura. Vamos numa pergunta aqui, ó. A Janaína Alexandrin perguntou assim: explica como é sentir a dor, como acolher, né? Olha, quando uma dor acontece com a gente, o que a gente tende a fazer automaticamente? A gente tende a contrair, não é?
Sim. Se chegar uma faca, se alguém fizer um beliscão, o que que você faz? Pula, né? Se chegar um fogo, tá muito quente, o que que você faz? Você faz isso, né? Então, é uma negação, é uma repulsa que a gente tem em relação à dor. Para que a gente consiga acolher uma dor, primeiramente a gente tem que aceitar, a gente tem que sair dessa reação automática de eu preciso fugir disso. E isso acontece num plano inconsciente, semiconsciente, você vai fugir da dor, isso é automático, né? Então, quando essa dor acontecer, primeiro você precisa descobrir que ela está acontecendo, né? Tive uma reação emocional, opa, tem uma dor aqui. E aí você começa a olhar para ela, né? Porque olhar para ela já vai ser difícil, porque você vai ter que parar de fugir dela. Né? Então você vai ter que deixar de fugir e vai ter que olhar. Quando você olha, você já entrou num nível de aceitação de que aquela dor está acontecendo. Porque quando você não está, quando você está fugindo, você não está aceitando, você está dizendo, não quero dor, né? Então, esse processo é um processo antinatural, digamos assim, que a gente precisa fazer, mas que ele é como se a gente estivesse nadando contra a maré, né? Mas que a gente encontra uma mina de ouro. Então, quando você consegue observar o que está acontecendo, aí você pode ir se despindo de todos os seus julgamentos, sabe? Você pode aceitar aquela dor, mas especialmente você entender que aquilo, por exemplo, pode ser uma coisa boa para você, né? Você tentar ressignificar aquilo. Não é que é bom, porque dói, né? Mas tentar buscar um ponto positivo dessa dor, né? E aí esse ponto positivo pode te ajudar a abrir espaço. Então, acolher é esse abrir espaço. Envolve tudo isso aqui que eu estou te falando. Você vai ter que descobrir a sua própria forma de acolher a sua dor, né? Como que funciona para você. Mas eu estou falando de reações comuns que nós temos, né? De fugir da dor. Então, primeiro a gente tem que parar de ter medo de sentir dor. Porque quando uma pessoa fala alguma coisa pra gente e a gente reage àquilo, o que eu não estou querendo sentir ali, né? Sim. Então você pode começar a se fazer essas perguntas para tentar buscar que dor é essa. Então você já vai abrindo espaço e você já vai acolhendo ela. Porque quando a gente tenta fugir, quando a gente tenta excluir aquilo de nós, isso fica mais forte. Né? Isso. Então, tem até uma frase que é a única maneira de sair é entrando, né? Então, Isso. você consegue se liberar a dor quando você aceita que ela é um processo transformador de você, um processo transformador da sua alma. Então, quando você se submete a esse processo, quando você permite que ela transforme você, que você se abra, né? E deixa acontecer, e aí isso precisa de muita humildade, porque você vai ter que sair do estado de que eu sou perfeita? Nossa, como assim eu não sou perfeita? Eu tenho algo para aprender, eu tenho algo para crescer. E aí você fala, bom, se eu tenho algo para crescer, eu vou permitir que essa dor doa. E eu sinto a dor. Então, tudo é acolhimento e traz a cura. Quando você passa por esse processo, quando você conseguir fazer isso pela primeira vez, você vai ver que ela dissolve, ela vai embora. Eu Mas só queria só. desse jeito. Agora, nega a vida toda e ela vai ficar a vida toda atrás de você te procurando. Eu tive uma meditação muito profunda nessa semana passada, sábado passado, e ao final de um processo bem profundo, essa voz que fala com a gente, dentro da gente, eu estava com a lua atrás de mim, pediu para eu abrir os olhos e eu bati os olhos na minha sombra. E essa voz falou o seguinte: o que que você está vendo? Eu falei, minha sombra. O que que você vê nessa sombra? Nada, uma escuridão. Não estou vendo nada. Então vai para lá. E eu não entendi direito. Como assim vai para lá? Aí a voz amorosamente falou o seguinte: a sombra só está lá? Ah, me perguntou assim: onde você está? Eu falei, aqui. E a sombra? Lá. Aí ela falou, então vai para lá. Eu falei, como assim vai para lá? Deitar no chão, ficar lá no chão? Não. A sua sombra só existe porque você não está presente. A sua sombra é a ausência de você.
Então, eu fecho a minha fala aqui apenas para levar para uma reflexão as pessoas compreenderem que a sombra só está onde você não está, onde não tem presença. Quando você está presente, a sombra não pode existir. Quando você estiver lá, naquilo que está te chamando a atenção, se você foge, ela cresce. Mas se você fica, não é possível a sombra permanecer, porque ela é a ausência de você. E essa ausência de você, a gente pode, essa presença que você fala, a gente pode também chamar de consciência, né? Porque como você vai estar presente na sombra? É estando consciente dela. A sua Porque consciência é você não é você. ela. Você não é ela, você é essa que foi para lá. Ela não é Isso. você. Ela é a Ah, ausência. incrível. É incrível. Foi muito linda mesmo essa sua reflexão. Vocês entenderam, galera? Fala aí. Agora ficou mais claro. Essa coisa de você, da gente olhar a sombra à distância é realmente muito interessante, porque uma das coisas que impede a gente de ir até a sombra é a gente ter medo de se tornar a sombra. Ou que ela vai Né? engolir a gente. É. Só que isso que você falou, que não, aquela sombra não é você, você é quem está indo para lá. É muito incrível. É de uma profundidade muito grande. Sim, Então, sim. assim, quem medita aí, levar essa meditação para casa, né? Quem quiser, inclusive, né, gente, já que a nossa live está quase terminando, Vou quem mandar quiser reflexão para você depois. escrever e compartilhar nos stories essa frase, ou alguma frase que a gente falou aqui que marcou você, e aí me marca, né? Marca a Leona também, menciona lá nos stories para que a gente consiga ver, né? A Sandra falou assim: o nível está muito alto, ainda estou engateando. A Sandra é uma cliente minha. A Lu falou: descobrir quem Sem você pressa, é, sem tira pausa. você da frente. Sem Lindo, né, pressa, sem Lu? pausa. Descobrir quem você é, tira você da sombra. Exatamente. Exatamente. Ah, eu acho que é isso, né, que a gente tinha para dizer, né, Leona? Eu amei. Eu achei, Também. eu gosto muito das suas reflexões, é muito profundo, né? Espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar, né? Porque às vezes, quando a gente entra nesse mundo de autoconhecimento, a gente tem uns papos, assim, que eles são tão assim, que parecem quem tá fumando um, né? Mas assim, não é nada disso. Realmente é muito profundo, muito profundo. Mas assim, queria agradecer a sua presença, viu, querida? Não, não, E, muito grata. Foi um prazer meu. e Deus vamos abençoe fazer você. outras vezes, né? Se você estiver disponível, né? Sempre que Com surgir um assunto certeza. bacana para a gente discutir aqui, Com conversar com as certeza. Foi pessoas, uma delícia. a gente traz reflexão, né, Leona? Só isso. Só isso. Aham. E eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, Também. né? Muito obrigada. E boa noite, né? Bom fim de semana, que hoje é sexta, né? Isso. Sextou! Sextou. Eu vou tirar um Gratidão. print aqui. Tirar um print aqui para divulgar lá. Vou Tá deixar bom. a live salva aqui no meu perfil, Leona, por vinte Tá e bom. quatro horas, Tá tá? bom. Aí, Tá. então, quem quiser, se você quiser falar para alguém vir ver a live, né, tem que entrar no meu perfil, mas fica lá nos stories por 24 horas para assistir novamente. Tá bom. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus, todo mundo. Tchau, Tudo tchau. bom. Obrigada. Com Deus.